Acontecendo com o Fortaleza. Será que vamos ver o Leão ser rebaixado no Brasileirão 2025? Vocês sabem, eu sou flamenguista, mas há um ano atrás eu fui em Fortaleza fazer uma viagem e acabei pegando carinho pelo Fortaleza e me preocupa demais que o Lion venha a cair nesse Brasileirão. O Renato Paiva fez uma entrevista coletiva depois da derrota contra o Fluminense de 2-1 e falou que o Fortaleza não vai ser rebaixado. Vamos ver. O Renato Paiva conheceu mais uma derrota no comando do Fortaleza na tarde desse último sábado, quando foi superado pelo Fluminense pelo placar de 2-1. Um jogo de alta intensidade disputado no Maracanã. Após o apito final, o então treinador, o Mister, participou de mais uma coletiva e revelou as impressões da derrota contra o Fluminense. Ele falou o seguinte, abre aspas: há uma coisa que eu tenho a certeza: jogar 90 minutos como nós jogamos aqui no Maracanã contra o Fluminense mostra muito do que é a personalidade desses jogadores. Hoje era muito fácil chegar aqui, a bola queimar, esconder-nos, não jogarmos e fizemos exatamente o contrário. A proposta de jogo foi praticamente nossa desde o início. Entramos bem no jogo. Ou seja, a jogar assim, a minha equipe não vai ser rebaixada. Agora, a minha equipe tem que jogar assim e errar menos, porque há alguns jogos que se seguem. Nós estamos a cometer erros básicos que não podemos cometer, fecha aspas, afirmou o Renato Paiva. E aí agora o Fortaleza vai enfrentar o Vélez na Libertadores e aí vai ter então a confirmação da próxima fase do torneio internacional. Ele busca então a sua vaga inédita classificação. Sobre isso, o Renato Paiva então falou: temos que continuar neste caminho e acreditar que quando o detalhe virar, o que nós não podemos perder é este processo de jogo. Isso é que nós não podemos perder. Essa personalidade, esta capacidade de jogar, o querer jogar como jogamos hoje, seja contra quem for, seja onde for. Ser mais incisivos no momento da finalização, sermos mais agressivos e determinantes no momento defensivo, mais concentrados também. E quando isso acontecer, depois nós vamos começar a somar pontos. Fecha aspas, completou o Renato Paiva. Então, é basicamente isso o que o treinador do Fortaleza falou sobre essa situação do clube nesse momento. Me preocupa demais essa situação do Fortaleza. Sabemos aí da história que o clube tem com o Vojvoda, que acabou sendo demitido por causa dos resultados. A montagem do elenco com jogadores com uma idade mais avançada também faz com que isso seja bom ou ruim, tá? Não existe, na minha visão, um equilíbrio. A partir do momento em que você vai contratar jogadores com mais idade, ou dá muito certo ou dá muito errado. E aí, vemos que o Fortaleza tem sofrido bastante jogadores que têm uma idade avançada, contra dois jogadores de nome, mas que não entregam em campo. Vide Davi Luiz, ele chegou a jogar, foi embora para o Chipre e não entregou aquilo que o torcedor esperava que ele poderia entregar. Davidson também, os torcedores também estão na bronca com o Davidson. Então isso mostra como o Fortaleza acaba aí sofrendo com jogadores que poderiam ter entregue bastante, mas ainda não entregaram aquilo que se espera deles, tá? Agora é esperar para poder ver o que o Renato Paiva vai fazer nos próximos jogos. E eu aqui do Rio de Janeiro, sendo flamenguista, estou torcendo para que o Fortaleza não caia para a segunda divisão. É um time que eu tenho um carinho muito grande. Quando eu fui para Fortaleza, eu visitei o Castelão, vi um jogo, foi o jogo Fortaleza e Red Bull Bragantino. Eu estava no estádio, como vocês podem ver os vídeos aqui acima, que está aparecendo agora para você. E foi um momento muito legal que eu guardo no meu mente e no meu coração. O que faz eu ficar muito preocupado com essa situação do clube, que está numa posição muito complicado na tabela. Como vocês podem ver, essa é a atual colocação do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Tem aí apenas 15 pontos em 19 jogos. Teve mais jogos do que pontos somados, o que é muito preocupante. Só perde ali para o Sport Recife e a Juventude tem um critério de desempate, que é o número de vitórias. Agora
esperar para poder ver o que vai acontecer com o Fortaleza nos próximos jogos, torcer para que não caia e fazer uma campanha de recuperação. Mas o que sabemos, tá? Não vai ser fácil. Quando a gente olha aqui a tabela do Brasileirão, nós vemos apenas clubes gigantescos fora da zona de rebaixamento e que também tiveram uma campanha ruim. E aí é aquela ideia: qual desses clubes aqui vai ter uma campanha ruim a ponto de Vitória, Juventude e Fortaleza se salvarem? Essa que é a grande dúvida, tá? O Santos, eu acredito que o Santos ele possa sim cair para a Série B, mesmo que o Neymar esteja jogando lá. Sabemos que o Santos não está bem. Passou por um jogo contra o Vasco, onde tomou uma sapatada de 6-0, né? E podemos ver assim também o Vasco, que pode voltar para a Série B. Isso a gente pode também esperar, não seria nenhuma surpresa. Corinthians em crise, né? O Corinthians, um time gigantesco, deveria estar com o Flamengo lutando para poder ser campeão de tudo, mas está lá nessa situação de crise política, financeira e por aí vai. Grêmio e Inter, aquela murrinha de sempre, são dois clubes que não têm tradição em ficar nas cabeças do Campeonato Brasileiro a ponto de todos os anos estarem ali. O Internacional imaginava que poderia estar lá em cima, mas o time de Roger Machado acabou perdendo um pouco o fôlego nos primeiros jogos ali e não conseguiu entregar o que se imaginava ser entregue nesse ano de 2025, tá? Atlético Mineiro, acredito que não tem riscos de cair. O Ceará também está bem equilibrado. O Flamengo jogou contra o Ceará e foi um jogo bem difícil. O Mirassol também, uma campanha impecável, dada as devidas proporções e possibilidades. Então temos aí um campeonato brasileiro muito difícil. O que eu digo para vocês é o seguinte: o campeonato brasileiro não tem como mais errar em planejamento, em questão de dívidas, atraso de salários. Cada vez que se aproximar de um erro de gestão, um erro de contratação de jogadores, o time corre sérios riscos de cair para a segunda divisão. Vai ser cada vez mais comum vermos times que poderiam estar na Série A caindo para a Série B, porque o Campeonato Brasileiro não tá para brincadeira. Se você errar na contratação de jogadores para o ano, o time não encaixar, o técnico não fizer um bom trabalho, os jogadores não entenderem aquilo que o técnico quer, o time pode sim cair para a segunda divisão. Não é nenhuma loucura pensarmos nisso. Então, a minha visão é que, caso o Fortaleza fique na Série A esse ano, consiga fazer uma campanha de recuperação, precisa sim abrir o olho para o ano que vem não errar naquilo que errou nesse ano. E aí, você que é torcedor do Fortaleza, você pode me dizer, até porque você está mais próximo, quais foram os erros da diretoria? Quais foram os erros que fizeram com que o Fortaleza estivesse nessa posição? O que aconteceu nesse ano que fez o Fortaleza ficar no problema que está, até porque ano passado o Fortaleza brigou nas cabeças, tanto que está disputando Libertadores, e hoje está nessa situação. Qual que é a sua visão sobre o problema do Fortaleza? Até porque, como bem dito no início, eu sou flamenguista, tenho um carinho muito grande pelo Fortaleza, mas não entendo as nuances e não sei as nuances, o que está acontecendo para o pessoal que está aí perto e pode dizer melhor que eu. Então preciso da sua ajuda. Comenta aí embaixo o que você viu nesse ano que deu errado no Fortaleza, que assim que você comentar, eu irei te responder. Vamos torcer para que o Lion não caia para a segunda divisão. Se você gostou desse vídeo, peço para você se inscrever nesse canal. Aqui falamos de futebol sem clubismo, com muito respeito, mesmo eu sendo um flamenguista. Eu não sou arrogante a ponto de falar mal do seu time e denegrir a imagem do clube amado por você. Comenta aqui embaixo e se inscreve nesse canal para mais vídeos como esse. Fico por aqui, aquele abraço e tchau.